Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós novamente, eu, Demian. Felipe, uma vez mais, né? Sempre. Estamos aí juntos. Hoje temos uma célebre presença aqui, seu Sérgio, vai nos trazer um pouco da história de Balneário Camboriú. Vamos falar sobre locação, valorização, com alguém que já de cadeira acompanhou todo o crescimento da nossa região. Vamos ter muito assunto aqui. Aguenta as pontas. Antes de mais nada, deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todas as redes sociais, os contatos estarão aqui no descritivo. E deixa o teu comentário. A gente gosta de um bate-papo, gosta de um bate-boca também, para engajar bem o vídeo aqui nas redes. Deixa aí, aguenta as pontas, passou a vinheta, a gente já volta com a conversa. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Demian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Demian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Eu sei que o descritivo é enorme aí, mas fala um pouco de quem é o seu Sérgio aqui no nosso mercado. Sou conhecido como Sérgio Brasil em Balneário Camboriú, né? Até uma história bastante engraçada sobre esse assunto, mas meu nome é Sérgio Luiz Santos, corretor de imóveis desde 1978. Depois, como profissional na área, fui fazer faculdade, fiz faculdade de estudos sociais, fiz faculdade de Direito, fiz um ano de História, sempre junto com a Univale aqui da região, e sempre atuando no mercado imobiliário, já praticamente há 46 anos como empresa, né? Como empresa, 46 anos lá em Balneário Camboriú, sede própria, instalado hoje, estou na Avenida Brasil, né? Mas tive muito tempo na Avenida Atlântica, e vim para Balneário Camboriú. Na verdade, eu vim para Camboriú, né? Vim para Camboriú. Minha história começa a haver uma certa simpatia com Balneário Camboriú, porque eu vim estudar no Colégio Agrícola. E estando no Colégio Agrícola, então, a gente vinha no final de semana na praia, aquela coisa toda. E acabei gostando da cidade. Aí, quando eu terminei o curso, tinha que voltar para Rio do Sul. Eu sou natural do Rio do Sul e eu digo, será que é bom? Será que vale a pena voltar? E o profissional, o técnico agrícola, o profissional que trabalhava na área da agricultura, ainda trabalha, nós tínhamos que fazer aquelas extensões rurais, ensinar a plantar alface, a como fazer um piquete, né? Dos bichos. Isso, e aí eu comecei então a ficar assim, sem saber o que fazer aqui na região. E fiz um pouco, biscateei um pouco, e até que me encontrei, né? Me encontrei no ramo imobiliário, então comecei a atuar no ramo imobiliário em 1978 mesmo, né? Naquela época ainda o corretor de imóveis fazia a sua inscrição junto ao conselho como justificativa judicial, né? Você levava 2, 3 testemunhas, entrava com um processozinho em juízo, né? E fazia justificativa dizendo que você já trabalhava com aquilo, e então com essa justificativa, que era uma prova de exercício da profissão, você pedia a inscrição. Depois de 1980, não mais, aí sim veio a questão do curso técnico de transações imobiliárias, né? E aí as coisas começaram a mudar bastante. Mas eu ainda sou daquela época, lógico, não que eu não tenho técnico agrícola, mas como profissional comecei nessa área. Muitos corretores antigos, né, tiveram essa oportunidade, né? Que bacana, que joia. Tu é um daqueles que pode falar, quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Também, é assim, ó, você para ir na praia, na época, quando cheguei aqui, você tem aqui de sandália, né? Sandália. É a Havaiana, não fazendo propaganda, né? Mas você tem com a sandália. Porque a praia era cheia de rosetas, você sabe o que é a roseta, né? Eu pisei muito em roseta. Ela tinha roseta antes de você chegar na água mesmo, naquela parte mais onde tem o avanço da maré, aqui em cima daquele morrinho, que hoje é a Avenida Atlântica, ele tinha a roseta, né? Que ele passa. Então você fazia picada. E na época de inverno aquilo crescia. Se você fosse na praia na época do inverno, que não tivesse muito movimento. Depois no verão conseguia fazer a picada, então você entrava normalmente. E a prancha era de isopor, aquela que você ficava com o peito assim todo vermelhão. Mamilo assim, velho, né? virado em casca. Então essa foi minha época aí. Que bacana. E nós tínhamos a obrigação, como meu pai fez a primeira casinha aqui, nós tínhamos a obrigação de antes de ir para a praia, né, de ir à praia, nós tínhamos que vender maçã.
Olha Ou só. seja, o pai trazia lá de Rio do Sul, de um produtor rural lá, maçã a granel, a gente pacotava naquele saquinho de rede, naquele saquinho de rede, e fazíamos bota então... na cabeça, né? O E saquinho, fazíamos... né? E aí, exato, muita gente usava isso para prender o cabelo, né? Para fazer o coque, né? Que eu chamo. E fazíamos então a venda. Cada filho recebia 10 pacotes, às vezes vinha 2, 3, e tu tinha que vender para depois ir na praia. Senão você não vendesse, não ia na praia. E aí a gente conhecia então aqueles primeiros prédios. Foi a primeira vez que eu andei em elevador. Edifício Punta del Este. Olha só. Né? Punta del Este. 4 andares, se não me engano, 4 ou 3 andares. Alguém daquelas portas de madeira, né? Aquelas portas de madeira e tal. Enfim, e assim foi a vida. Iniciei ali. Depois permaneci aqui em Balneário, né? Permaneci em Balneário. Começamos também a trabalhar com um pouco de madeira. Meu pai trazia madeira beneficiada. A gente montou um depósito e começamos a vender madeira para a construção civil, porque na época era só casas de madeira. Então, se nós vendíamos a porta, o assoalho, a meia cana, o rodapé, as janelas, né? Enfim, o caixilho, mata-junta, madeira em metro quadrado. Bacana. E tudo isso era a época que o pessoal vinha numa sexta, fazia uma casa, terça-feira levava a chave. Né? Levava a chave da casa. Rápido assim, é? É. E não era esse formato de casa pré-moldada que a gente vê hoje, não era. Era artesanal mesmo. Era um barroteamento de madeira sobre, geralmente, 8, 10 pedras, né? 8, 10 pedras. Um barroteamento aí, imagina, 12 por 20, uma coisa assim, 8 por 16. Aí depois, em cima desse barroteamento, você erguia os pés direitos, que era a média 10 por 10, né? Que eram os pilarzinhos, hoje a gente chama de pilar, né? Na construção civil. Já fazia então o esquadramento, né? Botava no prumo e já vinha pregando, já fazia em cima também o barroteamento de cima, que era o barroteamento do forro, e já vinha fechando com madeira em volta. E depois já botando a mata junto. E por dentro você fazia então as divisórias dos quartos. E os banheiros era rapidamente feito com bloco, com tijolo, tal, já praticamente vinha também já executando junto. Sempre 5, 6 homens trabalhando. E você fazia uma casa de sexta a terça-feira. Que legal. Telha de Eternite. Sim. Né? Telha de Eternite. Que legal. Tinha Forrinho também de madeira também, aquele forrinho de encaixe. Exatamente. Então era assim. Isso nós estamos falando na década de 74, 75, antes de eu iniciar no mercado imobiliário. Quer dizer, Meu pai fazia essas casinhas. Já estava inserido na construção. Já estava inserido na construção, sim. Em Balneário. Bairro das Nações, na região entre Brasil e Avenida do Estado. Então não tinha como é que chama assim, um plano diretor regulador que não permitisse construir a casa, né? Ela era a casa de alvenaria mista, né? Não era alvenaria, era mista. Então você tinha a cozinha e o banheiro, que geralmente era as costas do banheiro, era a cozinha, e o banheiro de alvenaria. E o resto era 100% madeira. Forro até nós fazíamos o forro, como era o nome do Eucatex, o Eucatex, sabe? Tinha o forrinho de madeira, que era o Paulistinha, o Lambri, e tinha o forro de Eucatex, né? Que era aquela chapa lisa, você fazia um suporte e pregava ali. O tal do Eucatex. Documentação, aprovação da prefeitura, nada. Não, tinha. Você pegava a hora, mas era tudo muito mais fácil, muito né? rápido, Era muito mais fácil lá naquela na hora. época que hoje, né? Não havia tanta burocracia. Você apresentava a planta, né? Você apresentava a planta, fazia o CO da obra, né? Fazia o CO da obra, você era obrigado a pagar, porque exigia depois a negativa do INSS. Como casa de madeira era um valor bem menor. E pelo menos as nossas, né, que meu pai fazia, todas elas tinham a sua documentação legalizada. Lógico, tem uma gente que aproveitava, não fazia, né? Mas era obrigado a regularizar, porque... Na época era mais fácil de fiscalizar, tinha pouca casa, cara. Não, pega, aquela não estava lá semana mas passada. a forma de aprovação era numa tarde. A demanda também. Era uma tarde, não era como hoje, lógico. Não era como hoje. E a prefeitura já era... Aqui já tinha. Sim, já era. Desde 64, né? Em 1964 houve uma emancipação. Então, a primeira prefeitura foi na Avenida Central, né? Ali em Balneário Camboriú, ali onde hoje é o colégio. Acho que é unificado ali, né? Unificado, bem na frente do Central, Hotel Centromar. O Anglo. O Anglo, exatamente. Passa o hotel, onde faz o Correio da Central ali, na frente do Sesc. Isso, exatamente. Tem um estacionamento grande do lado ali. A instalação da prefeitura foi ali. E depois, então, ela foi lá para cima, para o morro, quando o Meirinho construiu aquele prédio, que está lá até hoje. Depois fizeram um upgrade atrás, não, mas está lá aquele prédio até hoje, desde a época de 1972. Olha só. Eu acho que foi inaugurado em 74, acho que 75, por ali.
Tá na hora de uma repaginada. Ajeitada lá. Sim. E aí, depois disso, de construir casa e tudo, passasse para a questão da... Eu ajudava o meu pai, né? Como a gente já trabalhava com madeira, a gente também fazia as duas coisas. O pai, a gente comprava um lotezinho, fazia casa para locação, né? Nós começamos aquela história na época, a gente chegou a ter 14 casas de locação, né? Tudo ali na Rua Suíça, porque a gente aproveitava, já que trazia madeira para vender, também aproveitava e fazia algumas casas. A intenção dele era futuramente vender, né? Isso a gente manteve até recentemente. Legal. Depois, quando ele veio a falecer, a gente resolveu fazer um prédio, juntar tudo, porque uma casa era de alvenaria, uma era maior, outra era menor, uma tinha 2 pisos, outra era térreo. Então a gente unificou tudo, vendeu e fez um prédio em cima de 3 lotes, né? Em cima de 3 lotes. Hoje tem lá 16 apartamentos, 2 salas uma sala comercial e 16 vagas de garagem. Que esse é o patrimônio da família do seu Brasil dos Santos, né? Que era conhecido na época, meu pai, o nome dele era Brasil dos Santos. E aí nós éramos 4 irmãos. Mas qual é o filho do Brasil que veio aqui? Foi o Sérgio. Então, Sérgio Brasil. Por isso, o nome de Sérgio Brasil, o conhecimento de Sérgio Brasil, né? Muita gente de Rio do Sul, na região de Balneário Camboriú, né? Sim. Muita gente de Rio do Sul. Tu falasse que ou vinha de carro ou vinha pela enchente. Não, mas eu me lembro que eu estudava, mas em 1960, eu entrei no colégio em 68. E eu vinha para Itajaí no trem. Olha só, que legal. No trem. E isso é legal que a gente vê até hoje, passando por Blumenau, tu ainda tem uns pedaços de pontes, umas estações ali. Então, hoje, onde é o Bistec, eu acho que é aqui na frente onde é a Van, hoje ali era a área de virada do trem, né? O trem fazia a volta, botava os vagões, saía o shopping ali? Ali mesmo. Foi uma área dos Caseca, ele também de pedreira e tudo? Não, depois o Caseca comprou, né? Os Caseca compraram. Mas ali era antes o terminal da rodovia, da ferrovia, né? Então a gente vinha até ali, eu e meu avô. Aí a gente embarcava num carro de mola, subia o Morro da Tainha, que chamava na época, acho que era Morro da Curvina. Morro da Curvina, que era esse morro que a gente chama que é entre Itajaí e Balneário, né? Morro cortado ali. Não, é Morro Cortado? Oswaldo Reis. Oswaldo Reis. O Morro Cortado. Mas acho que a gente chamava Morro da Curvina, não tem... Era mais legal o Morro da Curvina. E ali a gente ia até em casa e ficava ali, então, semaninha, final de semana de férias, mas vimos de trem de Rio do Sul até Itajaí. Tu vê, né? Uma parte logística nossa que, em vez de evoluir, andou para trás, né? A parte ferroviária. Sim, hoje em dia é uma tortura, vamos dizer. Né? E você sabe, o pior, que essa rodovia, ela foi realmente criada para trazer aquela produção que ela tinha intenções de seguir, né? Para o oeste catarinense, pelo menos. Ela foi até Trombudo Central, um pouco mais para cima, e aí ela pegava toda aquela madeira que vinha da Serra Catarinense, né, da região de Laje, de Cerrito, São José do Cerrito, descia, São José do Cerrito, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, desciam ali nessa região, porque era o único caminho que tinha da 470 descer para você sair da serra, e vinha com o trem até Itajaí. Aqui em Itajaí eles faziam o destopo, aquelas beneficiadoras destopavam e exportavam tudo dos Estados Unidos para a Europa, que era o pinheiro mesmo, né? O pinheiro. Até a década de 74. Tu sabe que bem o ano que eu nasci, mas sabe que bem antes disso, meu bisavô mexia com isso, que os Malbor lá em Itajaí tinham a questão de exportação de madeira. O casarão lá tem uma varandinha virada para o rio, que é onde ele ficava cuidando do embarque da madeira. Muito madeira. Na época ainda você fazia um fardo da madeira, né? A madeira fazia um fardo, eu acho que era 1 metro cúbico, dependendo, não sei como é que era. E pintava as cabeças, porque não podia ir cabeça rachada, né? Então tinha que ser uma madeira já não beneficiada, mas ela tinha que estar intacta, né? Então era pintada as cabecinhas das tábuas, direitinho, enfardadas, né? Com aquelas cintas eu acho, não era plástico, não, acho que era ferro mesmo, latão, e aí era embarcada a granel nos navios. Não tinha nada de container, nesse container não era... Coisa recentemente. E fizeram para otimizar mesmo, né? Servir para caminhão, trem, container, mais. E aí começasse lá na questão da corretagem, já 78, comentasse, início dos 80, teve aquela invasão de argentino para cá também. Sim. Pegasse uma época boa no teu começo, então. Então foi assim. Aí eu já acabei casando em Rio do Sul, né? Porque eu ia e vinha.
acabei casando no Rio do Sul e vim para Balneário, morar numa das casas do meu pai. Comecei a morar ali e tal, casado, criança no colo. E ela arrumou um emprego numa imobiliária, lá em Balneário, né? Bem ali na frente do posto, do Hospital Santo Inês. Abriu uma imobiliária ali, e aí o proprietário da imobiliária, seu Ovídio Pereira Pinto, um ex-militar aposentado, me convidou para trabalhar com ele. E eu, antes disso, estava trabalhando já como corretor clandestino. Eu trabalhava assim, chaveteiro. Eu alugava as nossas casas e alugava a casa de terceiros, ganhava uma comissãozinha e fazia já essa intermediação. Até eu comecei com o Zezo, não sei se conhece, com o Narbal Andrade Souza, que é dono da rede da Rádio Menina. Ele tinha um escritório de advocacia ali na esquina da 1301 e nós aportávamos ali, fazíamos então o escritório e fazíamos alocações de imóveis para a temporada, né? Que aí começou a vir aquele mundo de argentinos que vinham de carro e queriam alugar casas, queriam alugar apartamentos, e aí a gente começou. E aí eu fui trabalhar com ele diretamente, depois de uma segunda temporada, trabalhar diretamente com ele dentro do escritório. E aí, quando começou-se essa era, nós estamos falando aí depois já em 82, 84, essa era de apartamentos pequenos em Balneário Camboriú, né? Que não podia. Balneário Camboriú se fazia apartamentos todos de 3 dormitórios, porque a família brasileira era uma família grande. Todos eles que vinham para Balneário, tinha sua empregada. Então, eram imóveis com dependência empregada. Então, se você for assim, alguns imóveis como edifício Albany, 3 dormitórios, às vezes uma suíte com dependência de empregada. Edifício Albamar, Albatroz, Caravela. 2 dormitórios, né? Suíte, mais um e a dependência. E uma dependência generosa, né? Não é igual de hoje em dia, né? Exatamente. Uma dependência... Havia lá uma cama. E aí começou essa onda, né? E a procura e a invasão do turismo da América do Sul, o argentino, o Paraguai. O Paraguai já é diferente, ele queria mais de frente para o mar mesmo, ele era mais exigente, era a sua característica. E o argentino queria, não, senhor, queremos um lugar para banhar e dormir. Não queremos, não vamos para a praia de manhã e voltamos à tarde, não queremos. E aí veio aquela história das kitnet, apartamento de 1 quarto, kitnet. E na época a consultora do seu Haroldo tinha vários prédios, me lembro até o edifício São Francisco na Avenida Brasil, o edifício Washington, que metade era hotel, metade virou kitnet, foram vendidas, o edifício Ismal, o edifício São Martim, e vários outros edifícios que foram construídos exclusivamente para esse mercado de apartamento de 1 quarto. Cozinha americana, a sala com a cozinha e sem um vaga quartinho. de garagem, a maioria sem vaga de garagem. Na época não se falava em garagem. Depois começou a exigência. Tranquilo, e aquelas vagas de garagem ainda, que eram garagens trancadas, né? Vagas trancadas. Para 2, 3, tem que chamar o vizinho para tirar o carro. Nós temos arruamento, temos algumas ruas de Balneário Camboriú que você tem grade de ferro. A Rua 2000 é um exemplo, né? Praticamente a Rua 2000 eu acho que até 50% dela, depois da Brasil e da Brasil para Atlântica, é tudo garagens, Exato. Vagas trancadas, né? Com grades, né? Com telas. Hoje alguns fecharam e tal. E isso... Na época era moda, né? Tava na onda, não havia tanto trânsito, mas hoje é praticamente... Você para sair com um carro desse na garagem ou colocar um carro é um problema seríssimo. Para ter uma ideia, porque hoje tu pega um edifício, vai ter lá uma entrada de garagem, tu entra com o teu carro lá dentro, tu manobra e acha vaga. Essas que o Sérgio está falando, tu pega o prédio, ele começa do primeiro andar para cima. O térreo era um monte de vaga que tu só chegava, embicava o carro, ia enchendo, fechava o portão e estava ali. Então não tem vaga na rua, porque matava toda a calçada, não pode parar na rua. E para tirar e manobrar do prédio era então tem muitos prédios assim que foram feitos. E hoje eles... Lógico, você não vai demolir um prédio desse, alguns já estão sendo demolidos, né? Mas alguns até são bastante grandes. Nós temos aí, por exemplo... Imagina, o edifício Colômbia na Rua 2000, que é mais ou menos assim, deve ter lá 60 e tantos apartamentos. E aí vai, né? Então, ficou bastante complicado. E depois, o argentino, em função da crise na Argentina, saiu um pouco, em 96, afastou-se um pouco de Balneário Camboriú. Já na década de 96, 98. E a mudança do real, né? O plano real, o cruzeiro novo, nós éramos do cruzado, aí veio o real.
Houve afastamento. Depois ele voltou novamente, né? Mas ele voltou com outro padrão. Daí ele já encontrou outra situação. Mas o argentino impulsionou o Balneário Camboriú da década de 70 até 2000. Depois já não... Até hoje ainda existem proprietários remanescentes daquela época. Tem muito. A gente tem, às vezes, situações até de apartamentos que acabam ficando abandonados e vão a leilão, porque, eventualmente, o proprietário argentino daquela época, eu não sei se não teve herdeiros ou se não passou adiante, mas parou de frequentar, não pagava condomínio, IPTU. E tem algumas situações... Faleceu, provavelmente. Muitas situações. Até porque, assim, ó, por exemplo, o Portal de Camboriú. Vocês conhecem o edifício Portal de Camboriú, sim, né? Ali no Pioneiros. O Portal de Camboriú, se não me equivoco, são 180 apartamentos. Com piscina e... Quadra de tênis. Quadra de tênis. O primeiro prédio com quadra de tênis. Porque na época já o argentino já tinha essa moda de quadra de tênis. Então, na época, Itaipu, que era do Cláudio Cesário Pereira, resolveu... criar essa perspectiva. Era longe. Era lá na Avenida Estado, na rodovia Oswaldo Reis, né? Lá em cima. E hoje está a FG lançando um mega empreendimento. Exatamente. Na frente, então, era difícil. difícil. Mas sabe quanto é que foi vendida a média dos apartamentos ali? De 4 a 6 mil dólares. 4 a 6 mil dólares. Que os caras estavam bem de dólar na época, né? Exatamente, era um dólar. Aí depois veio Ilha do Arvoredo, Ilha do Farol, Ilha não sei o que lá, São Isidro. E aí teve alguns argentinos que começaram a construir aqui também, né? E o que eles faziam? O argentino, com uma certa expertise que eles sempre tiveram, ele vinha aqui e comprava meio prédio. 30 apartamentos, 20 apartamentos, 15 ia lá e revendia. Vendia, trazia lá na Argentina, ele mesmo revendia. Então você pegava um Clarim, abria lá na página que você tem, página de classificados, né? E tinha apartamentos em Balneário Camboriú, 8 mil dólares, 10 mil dólares. Depois ele foi crescendo, foi subindo, né? Até uns 20 mil dólares. Mas é uma gama de edifícios em Balneário Camboriú que foram construídos exclusivamente para o mercado argentino. O edifício Itaipu, edifício Dom Torquato, edifício... assim você vai indo, em todos os setores ali de Balneário Camboriú. E isso, obviamente, que foi a forma calorosa de Balneário Camboriú também receber o resto de turismo também do Brasil. Porque antes você vinha para Balneário Camboriú, você não encontrava um lugar para ficar. Às vezes Balneário Camboriú estava cheio, tinha casa, né? Foi onde Bairros das Nações cresceu, porque você tinha uma casa, você construía um puxadinho, construía uma pérgola, né? Ou como é que era o nome que eles chamavam? Construía lá uma edícula lá nos fundos e acabava alugando, durante a temporada, alugava parte da frente para o turista. Então começou a aumentar esse mercado de turismo, né? Não havia tanta oferta e o pessoal alugava. Hoje já é mais difícil você encontrar uma casa de locação. Existe ainda, mas era impressionante, né? Essa quantidade de oferta de casas que o cara alugava com tudo dentro, com televisão. Eram os bens dele, né? Ele juntava as roupinhas, às vezes pegava um cômodo, deixava tudo trancado lá dentro. Esse aqui não pode mexer, que estão minhas coisas. E não se falava naquela época, né? Porque a pessoa que vinha alocar, ele queria assim locar, ele trazia a televisão, ele trazia o ventilador, ele trazia tudo. Já hoje, se você falar em locação, se você não tiver o ar-condicionado, se você não tiver condição realmente de... Enxoval ali também. Agora estão exigindo enxoval também, porque na época se alugava sem a roupa de cama, né? E hoje já o pessoal exige a roupa de cama completo, né? Enxoval completo. Mas não tinha televisão. Nós tínhamos Não tinha nem canal de televisão, né? Não, nós temos duas pessoas que... um é alemão, que não lembro bem o nome dele agora, mas o outro é o Teixeira, que viviam da locação de televisões. Locavam televisão e ventilador. Nós tínhamos 2 lojas importantíssimas em Balneário Camboriú que faziam locações de TV e ventilador. Legal. É uma coisa impressionante. Cara, que coisa. Zica, eu acho que é Zica, uma coisa assim, o nome dele. Até hoje o prédio ainda é dele, é do lado da Cibara. Olha só. A loja dele era ali e o prédio, se não me engano, ainda acho que é dele. E ele ali instalou a sua loja de locações de TV... E ventilador. Ventilador, secador de cabelo, tudo que era acessórios da locação. Ele tinha lá para as commodities, é verdade. Commodities da locação. Olha boa, só. boa. Que interessante, cara, essas histórias. Eu lembro de pequeno, que eu sou nascido em Blumenau, mas a gente muito tempo foi morar no Mato Grosso, a família por parte de pai é aqui de Itajaí.
Mas essa história de alugar, a gente ia lá para Canto Grande também, Zimbros, e fazia isso. O pescador saía de casa, ficava na casa dos parentes, alugava a casa inteira. Exatamente. Aí a família toda era... Então, tudo isso é uma história que fez com que Balneário Camboriú crescesse, que Balneário Camboriú desse assim, uma evidência. Obviamente que tudo tem uma conotação. Um era o mercado realmente de temporada, o mercado de locação. Era a praia, nós vendíamos praias. Sim. Nós vendíamos barzinhos, as boates. Claro, né? Nós tivemos boates famosas como o Kizumba, né? Como essa não é minha época. O Ibiza lá no canto da praia, né? O Rancho do Baturité. O Rancho do Baturité veio até antes do Ibiza, né? O Rancho do Baturité foi muito famoso, mas o Rancho do Baturité começou como rancho mesmo. Né, que ele tinha lá o serviço dele, que era a sopa de siri, aquele rodízio de frutos do mar e tal. E era impressionante, ele abria, ele começava às 11 horas da manhã e ficava até 2, 3 horas da manhã, com um showzinho, pagode. Depois resolveu-se abrir a Boate Baturité, usando o nome do rancho, abriu-se a Boate Baturité, que também foi um grande centro de encontro ali, de lazer. Chegou a abrir em Blumenau uma também. Que época passou a Avenida Atlântica em Balneário, tu se lembra? Que até então não tinha, né? Não foi tinha. aberto. Nessa época já teve. Já tinha, né? Mas era mão dupla. Era mão dupla. Não tinha Normando Tedesco. Não tinha Normando Tedesco, era mão dupla, lá no canto da praia. Mas na extensão da praia, lógico, era um... chão, né? Era um arruamento, era um trecho, né? Naquela época não tinha. Depois veio o paralelepípedo, né? Veio o paralelepípedo. Então ele é duplo normal. Aí resolveram abrir a Avenida Brasil, que eu acho, se não me engano, foi no governo... ele chamado Rua do Telégrafo, naquela vinha tem um pedaço, era Rua do Telégrafo. Cruzava-se o rio Camboriú ali mais ou menos na 3.700, por aí, com balsa, e entrava pela Rua do Telégrafo e vinha embora, né? Para você ir para Itajaí. A Avenida do Estado, Oswaldo Reis, veio depois disso, né? Veio depois. Então, essa história, eu me lembro quando fizeram o asfalto da Avenida Brasil, né? Me lembro como se fosse hoje, ainda no governo Amin. Governador Amin, né? Põe em cima lá do trator, aquela inauguração toda, aquele sistema. Fizeram o asfalto. E a Avenida Atlântica também, ela recebeu primeiro a LJ e depois ela recebeu o asfalto. E aí houve aquela interseção que já havia sido programada desde a época de um governo de 1974, 76, um plano diretor, primeiro plano diretor do município, onde se traçou essa Avenida Beira Rio, né? Que hoje é denominada Normando Tedesco. Porque ali tu chegava na Brasil um pouquinho depois da 3.700, a Brasil dobrava e se juntava com a Atlântica. Exatamente, que hoje é a 3.850. E até poucos anos atrás levava o nome ainda de Avenida Brasil, sim. Confundia ali, né, naquela emenda. Exatamente. Eu peguei época de estrada de chão, indo lá pro Baturité e tudo. Bons tempos. Bons tempos. Nós vamos dar uma paradinha aqui para mostrar o imóvel em destaque. Enquanto isso, tomamos um cafezinho e vamos ativar novas memórias aí para trazer o assunto logo na sequência. Aguenta um minutinho só. Esperamos que tenham gostado do imóvel. Nossos contatos estão aí. Quiser visitar, só nos chamar, né? Quiser comprar, conhecer. Tá com a gente. E se quiser alugar também, eventualmente temos algumas situações de locação, mas vamos tocar nesse assunto. Então, já entendemos como é que veio surgindo essa febre imobiliária em Balneário. Graças a los hermanos também, muitas graças. Temos muito que agradecer essa turma, né? Com certeza. Que projetaram um balneário para o mundo e cada vez mais continua, né, essa situação de balneário ganhar corpo no país também. A gente vê muita gente de outros estados que não frequentavam, não vinham, se mudando para cá por questão de segurança, uma qualidade de vida melhor e tudo mais. E temos uma reclamação que é recorrente, que custo de vida em balneário é caro. Mas aí está aí o Sérgio com questão de, hoje, em torno de 400 locações na carteira, já teve mais. O que tu me fala de aluguel? É difícil alugar aqui? Se eu quero pôr o meu imóvel para alugar, eu acho que questão da demanda é grande, né? Bom, você está fazendo uma pergunta diferente. Difícil alugar. Se você quer alugar,
né? Obviamente, para ti, dependendo se você tem condições de pagar, você consegue alugar. Na minha ficha. Né? Obviamente. Agora, se você busca um imóvel para locação, tem que estar dentro do teu orçamento, né? Tem teu orçamento. E aí, quando você busca dentro do teu orçamento, você vai encontrar dificuldade. Por quê? Porque o mercado regional nosso de Balneário Camboriú, ele é um mercado completamente atípico, às vezes, de qualquer outra cidade organizada. Não sei se Balneário Camboriú está na frente ou se ele está muito na frente e isso começou a encarecer tudo. Vamos lá. Minha forma de pensar e meu análise comercial de demanda, porque tudo existe o emissivo, que é aquilo que você oferece, e o receptivo, é aquilo que você coloca, né? Balneário Camboriú começou a crescer com a história de locação, de oferta de locações anuais em função de Itajaí. Balneário Camboriú era um dormitório de Itajaí, porque Itajaí começa a crescer e Itajaí não tinha mercadoria de oferta para locação. Olha só. Né? Por quê? Porque Itajaí era uma cidade pacata, uma cidade portuária, uma cidade com uma estabilidade de população, né? E com isso veio o crescimento, obviamente, né? Que se tornou hoje o maior renda per capita do Estado, né? A sua maior economia também do Estado, ultrapassando inclusive em faturamento até parece que Joinville, né? Uma coisa assim. Então, tudo isso vem evidenciar justamente esse crescimento. Obviamente, com o porto, com a instalação das indústrias, com as logísticas, todas as situações que trouxeram esse benefício para Itajaí. Você vê que Itajaí, até a década de 2010, não se falava em edifícios em Itajaí. Você tinha alguns edifícios, Catarinense, o Marlboro, que inclusive tem edifício Marlboro, né, que tem o seu sobrenome, vários outros edifícios que estavam instalados ali no centro como ponto comercial, mas era build mesmo para locações comerciais, né? E o que aconteceu com isso? Obviamente que Itajaí, com a década de 2008, quando 2008 deu aquela inundação que inundou Itajaí novamente, meu entendimento, né? Todo mundo, Itajaí é 90% inundável. O território de Itajaí é 90% inundável. O rio corta de ponta a ponta, né? A cidade. Tem dois rios, Itajaí e o Itajaí Mirim, né? E o mar na ponta. E aí começou-se, então, alguém pensar, obviamente, criou-se a ideia de que, tinha um mercado que era demanda, tinha um mercado emissivo, né? Tá perdendo para o balneário, vamos começar a construir e buscar investidores que compram imóvel para alocação em Itajaí. Prova disso que Itajaí cresceu, e onde cresceu? Você vê que a maior demanda é lugar onde não tem... não dá a porta às águas, é meu entendimento, né? Região da fazenda. E aí começou. E Balneário Camboriú, obviamente, ofertava aí outra coisa, a concorrência com Balneário Camboriú, que é uma cidade mais organizada, mais centralizada, oferece mais tudo, você em volta, qualquer lugar que você desce, você tem em volta ali mercado. Mas se você for analisar quantos supermercados tem em Itajaí, às vezes eu me pergunto, aliás, Balneário Camboriú, eu me pergunto, mas será que tem gente para comprar tudo Impressionante, isso? Impressionante, né? A quantidade de supermercados, salão de beleza, farmácia, imobiliário é aquilo que eu falei para ti, né? A demanda é outro lugar, ele não vende para balneário, né? Então, já Itajaí... Porque justifica, só colocando um parênteses aqui, a gente brinca que em cada quadra tem que ter pelo menos uma farmácia, um salão e uma imobiliária. Mas a imobiliária é isso que tu falou, o cliente está fora. Vende para o Brasil todo e para o mundo, né? Mas a farmácia e o salão tem que estar presente lá para consumir, né? Exatamente. Então, isso. Agora, lógico, a cidade se organizou, né? Ela se tornou uma cidade também, hoje, cara, em função do custeio do municipal, né? Porque a estrutura municipal é muito grande, para ostentar aquela situação administrativa que Balneário cobra, né? E faz. Então, hoje você começa a analisar tudo isso. O que é o custo de uma locação? A locação não é apenas pagar o aluguel. Você tem acessórios da locação. Exato. Quais são os acessórios da locação? Aí você começa. COSIP. Quanto é que está a COSIP hoje, média? 32, 36, 34. Taxa de disposição da água, né? Além do esgoto, né? Taxa de disposição da água, que é a tarifa que você paga independente se você usa ou não usa no seu imóvel, apartamento. São 39, se não me engano, está R$39. Só para ter ligado o teu registro. Só para ter ligado o teu registro, né? Mais o que você consumir. Então, nós falamos da COSIP, nós falamos da taxa de disposição da água. Tem ambiental, que é a taxa de lixo. Aí vem a taxa de lixo, né, que aumentou absurdamente. Absurdo. São mais 52. E aí você vai tomar, já estamos quase em R$180. Aí você vem o IPTU, que é uma planta genérica que nunca viu, que começou a crescer porque a valorização imobiliária foi tão grande. E aí
o IPTU é calculado sobre 1% do valor de mercado, né, do valor de imóvel, e os IPTUs se tornaram lá em cima. Então, hoje, qualquer apartamentinho já paga um aluguel por município. Você imagina, um apartamento aí vale 6 milhões, ele está pagando 6 mil reais por ano de IPTU, você divide, dá 600 reais por mês. Você somar mais as taxas todas, então você paga 700, 800 reais só de tarifas e taxas. Tarifas e taxas. Quem vai pagar é o inquilino. E isso assim, isso só para o município. Só para o município. O município terceirizou, porque antes vinha tudo no IPTU, né? Que aí você tinha roçada, limpeza e varrição, aquela coisa. Hoje a ambiental assumiu essa roçada, que é naquela taxa que a gente chama taxa de lixo. Mas ali está incluído também a varrição e... A roçada e a coleta de lixo. E a coleta de lixo, né? Aí ainda tens a questão do próprio condomínio, do custo de condomínio. Não, aí sem falar o custo de condomínio. Nós estamos falando se fosse numa casa, né? Se você tem uma casa. E que não fosse frente mar, né? Porque mais a marinha se você entrar no mérito, então, de um condomínio, aí você tem lá, você tem portaria 24 horas, você tem seguro, você tem vigilância, né, digital, você tem internet, você tem, sem contar. Fundo de reserva, chamado de capital. E aí você, então isso tudo você soma hoje, você vai ver, bota ali internet, mais vigilância, então você já vai a R$1.000. E em qualquer cidadezinha hoje, você vai lá na minha cidade natal, R$1.000, você ainda consegue alugar um imóvel R$1.000. Uma vez 1 quarto ou 2 quartos, você aluga uma casinha por R$1.000, R$1.500, R$2.000. E aqui vocês não conseguem alugar porque só essas tarifas, só esses impostos estão involucrados no custo da locação. Né? Obviamente estão involucrados no custo da locação. Então, o mercado ele selecionou um pouco. Selecionou um pouco, mas trouxe problemas para a cidade, né? Para a comunidade, de uma certa forma, e para a sociedade. Trouxe problema para a mão de obra da construção civil, que daí encareceu porque você não tem, quem tem, né, acaba pagando bem, ou quem tem a moradia acaba cobrando caro porque ele sabe que ele é bom e aí ele cobra caro. E então você não consegue ter uma oferta de mercado para o setor, né? Para o trade da construção e do turismo, porque o morador não mora aqui, ele não consegue sustentar, ele não consegue se habituar, né? Ou se habitar. Então, ele vai ter que morar em outras cidades. E houve aquela migração. Todo mundo acabou vendendo Baía Nações, foram para o Monte Alegre, Monte Vila Verde, foram para Camboriú. Houve também uma outra migração do povo de Balneário. E hoje Camboriú está entrando na mesma evidência, porque passou a ser um polo né, pouco industrial, mas um polo também de turismo e um lugar de moradia. Mas não só moradia para o morador que trabalha na construção civil ou no turismo, mas regional. Sim. Para você ter uma ideia, Demian, existe um prognóstico, a gente fez isso na FEComércio já há 5 anos atrás, através da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que a região do Rio Itapocu até a região do Rio Tijucas, em função de tudo isso que está para acontecer até o ano 2040, vai ser mais de 4 milhões de pessoas. É gente, hein? Por quê? Olha, se você analisar, quanto cresceu a cidade de Navegantes? Quanto cresceu Pissarras? Só uma dúvida, o Itapocu ele perde Barra Velha, mais exatamente. ali, né? Já, depois dali você já entra na esfera já da região de Joinville, né? Eu estou falando aqui dessa região. Então se fala, temos o Porto de Navegantes, né? Veio aí trazer economia, ela veio desovar a economia do estado de Santa Catarina e por que não dizer do Rio Grande do Sul, né? Fala-se na ferrovia do Frango, fala-se na duplicação da 470. Então a gente tem que analisar tudo isso em função do crescimento também da infraestrutura. Nós temos Balneário Camboriú antes da BR-101, da duplicação, que foi até a década de 2000, né? Que é aquela época que você vinha, levava às vezes 6, 7 horas para vir a Balneário Camboriú. E hoje, normalmente, você está levando 6, 7 horas para vir de Curitiba aqui, já com a BR-101 duplicada. Duplicada. Aí se fala na outra via, na segunda BR, Beira-Mar, né, Costaneira e tal, para dar o quê? Dar uma melhor sustentabilidade. Isso tem que ser já, não pode ser repensado, isso tem que ser para hoje. Tudo isso demora tanto que quando sair já vai estar sobrecarregado também. Exatamente. Então, quando a gente fala em locação, a gente tem que pensar tudo isso. Existe mercado, eu sempre digo que no mercado imobiliário tem um pé para cada sapato, né? Um pé para cada sapato. Obviamente que se você não aluga, que às vezes a gente esclarece, o proprietário às vezes quer taxar o valor do imóvel. Sim.
E a gente diz, mas o senhor vê, está muito fora do mercado. Mas como fora do mercado? Claro, porque o senhor analisa pela perspectiva do poder e capacidade de pagamento. O senhor pede uma quantidade de valor do seu aluguel, não desvalorizando o seu imóvel, mas eu preciso buscar alguém que tenha condições de pagar. Não, então deixa fechado. Aí o senhor está falando errado. Porque se você deixar fechado, vamos supor um aluguel de R$3.000 por mês. Se você perder um mês com ele fechado, você perdeu, multiplicando por ano, você perdeu R$300. Certo? Então, nós estamos falando de um aluguel de 3.000. Então, se você alugar hoje, amanhã e o imóvel vale 2.400, você aluga por 2.400, você vai ter o mesmo resultado, que você não vai ficar com o mês fechado, claro. E final do ano você vai ter a mesma receita. Então, uma matemática que a gente faz é que o imóvel fechado ele gera despesa, claro. Né, e um certo prejuízo de receita. Fora a questão de desgaste, que se o cara tem hoje, né, com ar-condicionado, máquina de lavar, que muitos alugam já pronto, né? Sim, hoje é... Se tu não estiver utilizando, aquilo lá vai queimar. Uma TV sem uso, por causa de maresia e tudo mais, tu acaba tendo mais esse prejuízo, né? Sim, mais tudo fechado. Isso. É que hoje, na nossa região aqui, está evidenciando justamente esse tipo de locação. Apartamentos mobiliados ou semi-mobiliados, principalmente com a parte já, que é aquela parte de serviços, né, que estejam mobiliados. Né? Que é muito difícil, coisa que a gente explica para o inquilino também. Mas eu quero mobiliado. Não, eu posso até dar os guarda-roupa, está lá embutido, a cozinha está lá feita, né, os banheiros com box e tal. Mas eu não posso dar o colchão. Porque é pessoal também, né? O colchão é pessoal, exatamente. Como é que você vai dizer para mim, quantos anos você vai morar na... Não, eu pretendo morar... Então, a gente diz que quem compra o colchão, mesmo sendo dono, sabe que cada 5, máximo 8 anos, você tem que trocar de colchão. E aí, como é que você vai me devolver um colchão daqui a 8 anos, você vai me desocupar o imóvel? Eu não vou aceitar o teu colchão, tu vai ter que me pagar um colchão novo. Aí tu vai sair do imóvel e vai deixar um colchão novo pro proprietário do apartamento? Que é o que a gente explica e justifica. Que é preferir você alugar um imóvel semi-mobiliado, comprar essas coisinhas de uso pessoal sua, do que você entregar no final da locação uma coisa nova. Que é isso que acontece. Aí você lá vai fazer a vistoria, o colchão já está afundado, lá está manchado de amarelo, enfim, saiu... Descosturou. O debrunzinho de lado já descosturou, cortou, apodreceu, descosturou, e aí você tem que dar um colchão novo para sair do imóvel. Para sair do imóvel, não para entrar. Então é preferível você fazer uma locação de um imóvel semi-imobiliado, onde você tem as coisas de usos pessoais, sofá, até o fogão. Como é que você vai pegar um fogão desgasta, a gás hoje, fica morar 6, 7 anos nesse imóvel e devolver esse fogão como se novo fosse? Exatamente. A não ser que você não cozinhar, aí sim, você não faz, né? Então, mas tem, de qualquer forma, ainda tem. Não, tem. Consegue um apartamento completinho. Com a decadência e a falta do argentino na locação, que é a ocupação do argentino, esses imóveis que tinham, né, no mercado de locação temporada passaram a ser ofertados na locação por anual. E isso virou daí uma febre. Aí todo mundo começou, eu quero né, mobiliado, quero mobiliado. Hoje ainda existe aqueles apartamentos com aquelas cadeiras envernizadas, polidas, né? Existe muito disso, aqueles armários ainda com vidro, com espelho, né? E porque tem Balneário hoje, a gente recebe não tanto mais os argentinos, mas pessoas vindo do Brasil todo, do norte principalmente, vem muita gente, Belém, eu cruzo direto com o pessoal daqui. E essa turma eventualmente vem com as malas, acaba não trazendo a mudança, até porque sai caro. O cara que vem lá de Goiás ou trazer um caminhão de mudança para cá, às vezes vale a pena o cara vender lá e chega aqui ou aluga já pronto, né? Às vezes até, eu estava falando esses dias com o pessoal, a mudança de voltagem, tu pega uma geladeira lá, tu não chega aqui, vai ter que botar transformador. Paraná é 110. Exatamente. Eu quando vim para cá, eu morava em Curitiba antes de voltar. Fora que se não embalar bem, já chega tudo desmontado, né? Nada pressa. É muito tempo de estrada, né? Para mudança. Então, tem essa demanda também por a casa pronta, né? Para o cara chegar com a roupa do corpo só. Exatamente. Então, a locação, ela tem que ser medida nessa base. E a gente discutia isso sempre nas reuniões, que nós precisamos nos preocupar, principalmente o poder público e a sociedade, de uma certa forma, em dar a possibilidade de nós termos os serviços, porque não, tudo é muito caro. A gente tem que falar o que é, na verdade, o custeio hoje de você se manter numa região como a nossa, Balneário Camboriú. Uma diarista hoje, vocês sabem quanto é que custa aí, né? De repente, se você pegar ela de uma forma rotineira, de uma forma quase que um contrato de 2 vezes por semana, que são 8 vezes por mês, você ainda consegue um
um meio econômico. Se você pegar aquela esporádica, você tem um valor. E tudo isso começa a encarecer a condição de moradia de Balneário Camboriú. E ela também, não é porque ela te cobra caro, porque ela também está pagando caro. Então, é uma roda, né? É uma roda, que a coisa fica repicando. Então, nós precisamos criar bolsões, né? Bolsões ou zonas residenciais voltadas para esse tipo de prestador de serviço, para o trabalhador, para aquelas pessoas que dão à sociedade uma condição melhor de sobrevivência, de estabilidade, né? Na verdade, de qualidade de vida, né? Qualidade de vida é isso aí, você poder pagar um bom jardineiro, pagar uma boa faxineira ou uma empregada doméstica, serviços que você precisa ter e nunca vão acabar. E no mundo inteiro existe isso, né? Perfeito. Então, nós precisamos dar qualidade para o morador, para aquele que vem aqui, que não precisa trazer lá de fora, né? Sim. Ou propriamente, daqui a pouco, a gente sabe que o metro quadrado só vai aumentar na região central, enfim, perto do mar, né? Mas talvez um transporte público legal que integre com um lugar mais longe, que seja um acesso bacana, né? Tem N coisas, né? É difícil. Uma empregada hoje que trabalha na Barra Sul, agora tem o transporte coletivo gratuito, mas mesmo assim eu não acho que é tão... horários eficazes. Além do horário do transporte gratuito, ele não tem... como é que se diz? Você, por exemplo... Não conecta, né? Não. Você, por exemplo, pega o transporte gratuito, vamos falar de Balneário, né? Você vai para... Por exemplo, que você vem ali trabalhar ali na Avenida Central. Você tem que desembarcar lá na avenida... perto da prefeitura e vir caminhando ali praticamente, né? 1,5 km, 2. Ou passa lá na terceira. Nós não temos as rotas, né, transversais, né? Que podem aproximar um pouco mais. Porque imagina, a pessoa tem que sair de casa. Nós estamos acontecendo aquilo... É a falta de programação, né, da infraestrutura. Depois criaram os metrô, obviamente. Aqui talvez a gente nunca vai conseguir ter um metrô, né? Mas talvez tenha de superfície, né? De superfície. Mas é isso que nós temos que dar qualidade de vida. Então a pessoa sai lá de Camboriú, ou sai lá do bairro das Nações, ou do Ariribá, ou sai lá, né? Mesmo que seja lá de São Judas, ele tem que ter uma facilidade. Você vê uma coisa, se você analisar. Você, para cruzar do Nova Esperança, hoje já não mais, mas até pouco tempo, você só tinha uma ponte, que é a BR-101. Você, para vir de bicicleta, né? Verdade. Você só tem a ponte sobre o Rio Camboriú, da BR-101. Então, ou quando tinha balsa lá na Barra Sul, tinha a balsinha que atravessava lá. Sabe? Tinha aquela, exatamente, nós tínhamos aquela balsinha. Então, imagina, tudo isso tem que ser pensado, porque nós temos que dar qualidade de vida para o povo trabalhador, para aquelas pessoas que querem prestar serviço. Elas querem, elas não, mas sim, às vezes custa tão caro, você tem que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar no serviço às 7. Você vê hoje Itajaí. Itajaí, hoje você sai 7h30 da manhã, você leva 45 minutos para chegar em Itajaí. Verdade. Dependendo do ponto que você vai. Um dos fatores, eu comprei uma scooter justamente por isso, né? Porque impossibilita tu fazer balneário, tanto como vaga de estacionamento, que é precário, né? Como agilidade de... Então a gente quer oferecer na locação sempre qualidade de vida, né? Segurança, principalmente segurança, qualidade de vida, apartamentos que deem condições de satisfação realmente da moradia. Hoje nós temos aí muito famosos os condomínios clubes, né? Que não eram coisas do passado, hoje já, né? Antigamente a gente chamava salão de festa, hoje é sala gourmet, chamavam ginásio, agora é sala de fitness, né? Tudo mudou, nós estamos muito americanizados, então nós tínhamos lá churrasqueira, não, agora não é mais churrasqueira, espaço grill. Espaço grill, Enfim, tudo isso foi mudando, dando outra conotação para os prédios. Os nossos prédios hoje são de ponta, a arquitetura tem melhorado a cada dia, né? A segurança, você vê que nós temos aí, quantos anos? Balneário Camboriú, praticamente 61 anos de emancipação, vai completar agora dia 21, e nós não temos nenhuma notícia aí de desmoronamento, ou rachadura, ou qualquer coisa que implicasse na falta de tecnologia, ou qualquer coisa assim que pudesse colocar em risco a edificação. Ao contrário, né? Nós só temos satisfação na edificação e na qualidade de serviço. Obviamente que as edificações e os arquitetos também mudam em relação àquilo que o povo está pedindo. A gente sabe agora, por exemplo, que o mercado agora está voltado para o solteiro ou para a pessoa individual, os loft. Mas Balneário Camboriú não pode construir loft. Então você tem que construir um outro tipo de produto, que seria o apart hotel ou coisa assim, para tentar oferecer uma locação mais econômica. E aí também a gente tem as adequações, que daí eu pego Praia Brava, pode oferecer loft, porque já é município de Itajaí. Exatamente. Eu pego
o tabuleiro, ofereço um loft porque é município de Camboriú, né? Praia Brava está colado. evidenciando justamente na construção desses lofts, né? Ou seja, X metro quadrado com porque elas estão vendendo justamente desse mercado. Claro. E isso está desenvolvendo bastante. Há uma procura bastante grande, há uma demanda. Então, o empresário ou casal que vem para passar um final de semana aqui para algum evento, para fazer turismo, né? Tem uma demanda tremenda. Então, se você analisar a coisa, venda eu tenho que vender. Eu vou vender Balneário Camboriú, eu vou vender para botar aí para 5 mil municípios. Não, 5 mil municípios, vamos botar aí. Não, botar menos, 5 mil é no Brasil inteiro. Mas quase 6 mil, né? Mas bota aí, São Paulo tem 500 e pouco, Paraná deve ter 300 e pouco, Santa Catarina tem 199, Rio Grande do Sul tem 200 e pouco. Então, imagina, vamos vender para 1.500 municípios. Dentro desses 1.500 municípios, tu multiplica a população, você vai chegar ao quê? A 15, 16 milhões de habitantes. 16 milhões de habitantes. Sempre ali você vai encontrar. Então, nós temos muita demanda para o mercado de venda. A alocação, nós vamos fazer para quem? A alocação não vou levar o compasso geográfico e vou levar lá na cidade Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, nem tampouco Londrina, nem Maringá. Eu vou levar a alocação onde? Regionalização. Alguém que venha se instalar aqui em função de alguma situação. Porque ele tem uma aposentadoria já em certo lugar, uma renda, e vem aqui se instalar e ver como é a cidade, porque se fala nessa qualidade de vida, ele quer provar, e aí ele gosta e acaba ficando e comprando, adquirindo. Eu sempre falei, e sempre digo isso, que a locação é um elo da venda, é o primeiro elo da venda. Porque é difícil a pessoa vir comprar, a não ser que ela já tenha um conhecimento, já alocou de temporada, não, né? Mas ela tem que experimentar, ninguém vem na louca, cai de paraquedas na cidade. Exatamente, eu entendo dessa forma. Então, se ela se estabiliza na alocação, depois ela acaba comprando. Isso, vou fazer uma análise, todo mundo fez uma alocação, ou por temporada, né, por dias, ou por um tempo, e acabou comprando. E tem o outro que faz a compra do lazer, de final de semana, né? Sim. Aquele sim, que faz de final de semana. É diferente, que é isso que eu falo, que a gente vai buscar lá longe, até longe, né? E às vezes até perto. Então, essa regionalização, você faz o nível do mercado. O que ele vem? Ele veio para trabalhar em Itajaí. Hoje, a grande demanda está sendo Itajaí. A oferta de mercado hoje, de locação, está sendo Itajaí. Apesar de Itajaí também estar suprindo a demanda, mas muita gente prefere pela questão da localização e situação da cidade de Balneário Camboriú. A gente cita como exemplos na locação que eu falo, Bairro dos Pioneiros. Sim. Bairro dos Pioneiros foi a primeira cidade, o bairro, Pioneiros e Bairro das Nações, a oferecer o mercado de locação. Da Avenida Central, da 1500 para lá, não existia Balneário Camboriú. Na década, quando começou a vir o argentino. Era banhado, era tudo ali. Primeiro loteamento de Balneário Camboriú, loteamento Laos, na rua entre a 2.300 e 2.400, que era para ser só casa fina, né? E assim por diante. Então, essa história é que você evidencia e começa a buscar o resultado. Você tem que dar ao mercado, essa pessoa que busca locação, que lógico, você faz uma ficha, você vai saber qual é a profissão, qual é a garantia que ele oferece, quem são os fiadores dele, no que ele trabalha, para que você possa oferecer o mercado. Você não pode vender, eu quero locar, toma aqui a chave, vai lá e loca. Não. Até porque a gente sabe que Balneário é uma terra de estrangeiros, né? Vamos dizer, terra de ninguém. Sim, terra de ninguém. Vem de todo mundo, vem para cá, já não tem mais aquela situação de fio do bigode, porque tu tem que realmente saber quem é a pessoa, não dá para confiar. Então, tem que ser realmente muito criterioso para tu preservares o teu cliente, que é o proprietário que deixou o imóvel na tua mão para locação. Sim. Quem é que tu vai colocar lá dentro? Se vai cuidar bem do imóvel, se vai pagar em dia todas as despesas, tem essa condição de estar arcando com isso, porque é caro. Às vezes acontece, vai dividir em 2, 3, tem isso também, né? Que Tem muito. E se tem aquele que busca direto o ofertante, né? A oferta, o próprio imóvel, o proprietário, e promete o proprietário, não, te paga aí um ano adiantado. Então, para um ano adiantado, ele tem. Mas ele se livra de todas as outras situações. Às vezes até não. E aí a pessoa se envolve no valor de um ano adiantado, né? E talvez ele está precisando, porque todo mundo, né, tem essa característica de locação, porque é uma segunda renda também, vamos pensar nisso. Não é que o imóvel nasceu do nada. O imóvel nasceu porque houve um trabalho de alguém que, além de ter seu imóvel de moradia própria, ele construiu mais um com as suas economias para ter uma segunda renda. E assim por diante, né? Passou a ser a segunda, a terceira e até a quarta renda. Né? Ele tem um outro imóvel em outra cidade, ou várias outras cidades, ou tem um comérciozinho, ou tem uma sala comercial e tem mais um imóvel para locação. Ele passou a ser uma outra renda. Porque
na vida da gente, muita gente trabalhou às vezes com salário, teve seu fundo de garantia, acabou se aposentando e hoje ganha 4, 5 mil reais de aposentadoria ou 3 mil, a pessoa que teve uma profissão definida, mas com isso ele não consegue. Mas se durante a época que ele teve trabalhando, ele fez investimento, ele conseguiu comprar um imóvel. Mas durante a aposentadoria ele já não consegue mais comprar, porque isso já não dá mais uma receita. Então, onde ele acabou fazendo investimento em imóvel, adquirindo o segundo, terceiro imóvel e coloca para locação para auxílio à sua renda. Né? Auxílio à sua renda. E o tijolo sempre foi a melhor moeda, vai ser sempre, pelo menos até que se prove ao contrário. Né? É a melhor moeda hoje a nível mundial, né? Não vou nem falar em... Por que outros países, por exemplo, é diferente? Estados Unidos, para comprar um imóvel, que aqui não existe, 70 anos para pagar um imóvel. Porque ele não interessa se tu vai viver 70 anos. Sim. Porque depois vai voltar para ele, né? Se você não conseguir pagar ou alguém vai assumir. Mas o que ele quer? Ele quer dar condições de você prestar o serviço, que você fique à disposição da sociedade e do mercado e que você pague o tributo dele. Ele não quer saber do imóvel que ele te antecipou, que ele te deu, o dinheiro que ele financiou, sabe? Isso também é na Escócia, isso também é na Suíça, isso também é na Suécia, sabe? Eles dão condições do trabalhador adquirir seu imóvel. Coisa que, às vezes, aqui o juro é muito caro, porque aí você analisar, eu tenho que pagar 50% da TLJP. Tá, quanto hoje está? 14,5%, 15%? Quanto é que está a TLJP? Eu acho que é isso, né? Chegou a 16,5%, hein? A taxa Selic? Taxa Selic. A taxa Selic está 14,75%. 14,75%. Então, tu vai 50% da taxa Selic, já dá 7,5%, né? Você vai pagar mais o juro de 6% ao ano. Tudo bem, então, soma 7 mais 6, já vai para 13. Aí tu vai pagar mais atualização monetária. Então, não existe uma demanda disso, uma oferta do mercado. Você tem que criar outro sistema para atender esse mercado que precisa da moradia, sabe? Que precisa da moradia. Uma condição mais facilitada, uma condição que seja subsidiado. Sim. Né? Que seja subsidiado. Lembrando que aqui em Balneário não existe Minha Casa Minha Vida, não tem, né? Não tem. E até nos arredores agora está cada vez mais difícil. Todo mundo vai, eles procuram Minha Casa Minha Vida, que é aqueles financiamentos que tem pela Caixa, né? Pelo Banco da Caixa, ou o Banco do Brasil, mas você acaba comprando, né? Às vezes num bairro mais ermo tal, e não dá aquela realmente satisfação, porque o mercado, com o crescimento do centro ou da beira do mar, as coisas foram se estendendo, foram se multiplicando pro interior. Né? O terreno ficou caro, né? Não consegue fazer a divisão, né? Propriamente o interior de Itajaí, que tinha bastante Minha Casa Minha Vida, já está acabando, né? Então tem que se permitir o quê? Que alguns bairros pudessem construir casas, né? De certa forma, que não atrapalhasse o arruamento. Não sou contra a germinada, né? Mas de outra forma, com construções menores, com acesso individualizado, e que pudesse construir parede 100%, deixasse nos fundos e deixar na frente. Sistema europeu. Não tem frente, não tem divisa nos lados. Casa tudo num padrão só, numa mesma altura, e os fundos teu, que é a área de lazer. A frente, né, reta na calçada, mas tem ali 2, 3, 4 moradias. É apenas um exemplo, né? Aí queriam-se, porque tem recuo, tem que ter ventilação. E como que a Europa, para quem conhece um pouco da Europa, até o próprio Uruguai e Argentina, um do lado do outro, coladinho um do lado do outro. Até o próprio Rio de Janeiro hoje, se você vê a Copacabana lá, prédio tudo do lado do outro, só que manteve uma altura, né? Sim. E os fundos têm a ventilação, que chama-se os bolsões de quadra, né? Que são bolsas de quadra. Enfim, tem que se buscar uma maneira, né? Pensando, tem. Eu acho que a reurbanização, a maneira de dividir, né, essa situação da oferta de serviço e mercado, é uma coisa que tem que ser pensada pelo poder público, é meu entendimento. Claro. Bacana. Sérgio, é informação pra caramba. A gente está aí já estourando o tempo. Daria para fazer mais uns 2 episódios aí só para discutir disso. Quero te agradecer imensamente a tua presença aí, de ter disponibilizado teu tempo, de ter vindo até aqui. Antes de mais nada, pedir para vocês que não deixou teu like ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Os contatos do Sérgio, inclusive, estarão aqui no descritivo. Considerações finais, vale a pena então vir para Balneário para comprar, alugar ou comprar para botar no aluguel? Vale a pena? Eu sempre digo assim que
dia bom para vender imóvel é quando tem aquele sol que bate naquele mar azul, aquele mar fica espelhado, né? E aí não tem quem não goste, né? Se você for levar um dia hoje, nublado, chuvoso, ninguém sente aquela coisinha, sabe? Aquele dá aquela... Bota o dedo na tomada para dar aquele choquezinho 220. Então, lógico, sempre valeu. Nós estamos muito perto de tudo, né? Se você for analisar logisticamente, a gente está muito perto de tudo. A qualidade de serviços, de oferta de serviços hoje na condição de sobrevivência é ainda um lugar maravilhoso. Nós temos muita coisa ainda que são econômicas, né? E a gente tem serviços econômicos, por exemplo, eu acho que a comida não é cara. Nós temos oferta de serviços e suprimentos, principalmente, que são iguais a nível de Brasil, né? De Brasil. Então a gente não está muito distante. Sim. O que a gente precisa só é equalizar essa situação da moradia, porque de repente você quer trocar uma ducha do seu banheiro e ter que pagar R$250 para trocar uma resistência do seu banheiro, é bastante ruim isso, né? Porque você pagou R$40 a resistência e pagou 250 para trocar. Então aí você faz o quê? Você vai lá e compra um chuveiro novo. Pô, vou largar a corretagem e começar a trocar resistência. Mas essa é a verdade, né? Olha só. Mas essa é a mão de obra é cara, que é escassa. Isso é uma e o cara que tem a boa mão de obra, que presta um serviço de qualidade, isso é qualquer coisa. ar-condicionado, tudo. Marcenaria, mesmo a construção civil, todo mundo precisa. Um bom trabalho tu encontra. Né, isso, vou falar a palavra certa. Se você quer trabalhar, trabalho tem. Você tem que se profissionalizar, porque hoje a gente não pode mais aceitar qualquer um. Você tem que saber o que fazer, você tem que saber qual é a cor do fio e para que serve cada cor. Né? Você não pode mais lá e botar qualquer tipo de fio nas ligações, que hoje já está tudo digitalizado, tudo informatizado, tudo de forma. Então, assim, Balneário Camboriú, não me arrependo, construí minha vida, minha família. Tenho uma grata satisfação de ter morado aqui, estou morando aqui há 52 anos, né? E gosto e sempre procuro estar à disposição das pessoas, assim, sou daquele que aprendi para poder ensinar. Bacana. Não gosto de guardar para mim aquilo que eu aprendi, gosto de repassar. Né? É a mesma coisa que você comprar um remédio, o remédio tem que fazer efeito, se não fizer efeito, você vai jogar fora. Né? Então eu quero continuar fazendo efeito. Enquanto tiver na validade, aí tem que aproveitar. Exatamente. Boa. Agradecer ao Sérgio aí pela presença. Eu acho que sempre é uma aula, né? Pessoas mais antigas que viveram realmente a história de Balneário. A gente está no ramo aí há 12 anos, então uma história bem mais curta que a tua. Então, ouvir tu dizer e falar como o Balneário cresceu e se lapidou é super legal. A gente agradece bastante aí a aula. Massa. Obrigado, gente. Estou às ordens, à disposição quando quiserem, só me chamar. Show de bola. Vocês que estão aí, então, inscritos no canal, a gente sempre vai trazer notícias, novidades, história, né? Oportunidades, tem bastante coisa. Te inscreve aí, aguarda a próxima subida ao ar, toda sexta-feira, novos episódios, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Valeu. Um abraço. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.